E aí, gente, bora lá pra parte 2 do devocional de hoje. Porque, gente, eu tô em dúvida ainda se eu vou postar em live ou postar em vídeo. Porque eu pensei que ia dar 15 minutos do devocional, mas não deu. Vamos lá. O texto diz que houve luz, né? Vamos lá, no versículo 3 de Gênesis disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Bora lá. Perceba uma coisa, Deus não misturou tudo. Por quê, gente? Quantas as vezes que a gente tá falando sobre o poder da palavra e a gente declara palavras negativas em meio ao problema, em meio às circunstâncias, em meio àquilo que a gente está vendo, em meio àquilo que a gente está sentindo, em meio àquilo que a gente está vivendo. E às vezes tem luz. E existem as trevas. As trevas aqui, gente, não é algo demoníaco, tá? E como a gente traz para nossa vida hoje, né? Às vezes é um problema. E perceba, Deus não misturou tudo. Ele não colocou tudo dentro de um pacote. E uma observação que eu fiz aqui, gente. Quantas vezes existe luz na nossa vida, mas nós só queremos enxergar a parte escura. Temos saúde, mas só pensamos no problema. Temos uma família, mas só focamos nos conflitos. Temos dons, mas só enxergamos os defeitos. Temos portas abertas, mas só lembramos do medo. Temos progresso, mas só vemos o que falta. Deus ensina a nós a discernir e separar. Nem toda história é treva só porque existe uma área difícil e nem toda vida está perdida só porque existe uma luta. Não coloque tudo no mesmo pacote, porque Deus não colocou, Ele separou e estabeleceu limite. E um ponto importante, gente, é que muitas das vezes a gente olha e, só para dar uma pausa, aqui é para observarmos como Deus agiu. E antes de mais nada, porque eu já falei no outro, mas eu tô falando aqui, eu sei que Gênesis está falando sobre a criação. No entanto, estamos trazendo para a nossa realidade a ação de Deus, de como Deus trabalha, de como Deus vê as coisas. E é muito importante, porque às vezes a gente confunde trevas com fim, quando na verdade pode ser apenas uma noite, uma fase, um processo, um problema momentâneo, como por exemplo, eu gosto de trazer, gente, coisas práticas para a nossa vida, né? Hoje estou cansada, se transforma, minha vida acabou. Hoje estou insegura, se transforma em sou incapaz. Estou em espera. É muito importante isso. E a gente coloca como se Deus me esqueceu. E isso está ligado às palavras, gente, como a gente vê. Não faça isso. A noite não vira o dia inteiro. E o dia não ilumina a noite toda. Há ciclos. Isso significa que a dor tem limite, estações mudam, emoções passam, processos não são eternos. Nem toda noite é castigo, às vezes é um tempo de sustentação, amadurecimento e confiança. E o principal, dependência no Senhor. É muito forte, gente. E outra, a terra seca também tem propósito. Depois Deus chama a parte seca da terra. E mais adiante a Bíblia cita alguns versículos, o versículo 10, o versículo 12 e o versículo 30, que eu vou falar. No versículo 10 diz: a parte seca Deus chamou de terra e chamou os mares, o conjunto das águas, e Deus viu que era bom. O versículo 12 do capítulo 1. A terra fez brotar as vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores, cujos frutos produzem semente de acordo com a sua própria espécie, Deus viu que ficou bom. E no versículo 30 diz: e dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida. É muito forte porque a terra seca fez brotar vegetação, plantas e semente.
Também diz que os vegetais serviram de alimento para os seres viventes. Que imagem linda! Às vezes nos sentimos como terra seca, sem brilho, sem fruto, sem resultado e sem movimento. Mas a terra seca não era inútil. Ela era a base para aquilo que brotaria depois. Nem toda estação seca é esterilidade, às vezes é fundamento. Deus, naquele momento, a terra era seca, mas não que ela era morta, mas ele estava fazendo fundamento para algo que iria frutificar. Há fases em que Deus está firmando o solo, fortalecendo raízes, preparando estrutura para que o tempo certo venha fruto. Em João 15:1 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Isso nos mostra que Deus não trabalha apenas com resultados visíveis. Ele trabalha na raiz, no interior, no que sustenta a vida. O agricultor, ele sabe podar, cuidar, tratar e conduzir cada ramo. Nem tudo é sobre aparecer fruto rapidamente. Antes de frutificar, preciso permanecer. Antes de crescer para fora, algo precisa se fortalecer por dentro. É muito forte. Porque a pergunta que a gente tem que fazer não é só essa. O que estou produzindo? Porque às vezes a gente pode fazer. Criar um checklist ali e fazer, mas não é sobre o que eu estou produzindo, mas em quem estou enraizado. Porque uma vida sem raiz não sustenta, mas quem permanece em Deus encontra sustento, direção e transformação verdadeira. Em Colossenses 2:7 da versão NVI diz: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão gratidão. É tão forte, gente. Tão forte porque em que nós estamos criando raízes? E aí vem também, Deus falou comigo através do devocional, sobre Cristo desde o princípio. E no Novo Testamento, em João 1:3 e João 1:2 diz, no 1:3 diz, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Em João 1:2 diz, no princípio aquele que era a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Cristo não apareceu depois, ele estava desde o princípio. E aí aqui no versículo 26 diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa, estavam desde ali, ele estava ali desde o princípio. E aí, junta com o capítulo 2 que diz, no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Como cristãos, enxergamos com profundidade maior à luz da revelação posterior. O Deus que cria é o Deus que se revela plenamente em Cristo. O descanso e o sábado apontam para algo maior. Deus concluiu a obra e descansa no 7º dia. Isso não significa cansaço, mas obra completa, satisfação e estabelecimento de um ritmo santo. Mais tarde, o descanso ganha sentido ainda mais profundo em Cristo. Colossenses 2:17 diz, essas coisas são sombras do que haveria de vir. Que são vamos pôr aqui versículo 2. Era a sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em Hebreus 4:10 diz, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como descansou Deus as suas. Hebreus 4:10, né? E em Mateus 12:8 diz, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Deus, Jesus Cristo, chama os cansados para encontrar descanso nele. O sábado apontava para uma realidade maior, paz, reconciliação e repouso da nossa alma em Deus.
É muito forte, gente. Muito forte mesmo. E eu vou finalizar aqui para finalizar o outro no próximo, que é sobre a árvore e a autonomia sem Deus. Porque aqui tá dando 10, e se eu começar em 5 minutos eu não vou conseguir finalizar. Então, corre pro próximo devocional que vai ser postado aqui. E a partir de amanhã eu acho que eu vou começar a gravar em live e depois fica tudo completinho aqui.